Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Capítulo número 16. A mulher inesquecível é honesta e sincera sobre suas necessidades e sua pobreza. Ruth era uma viúva. Ela estava cuidando de sua sogra, Noemi, que era viúva. Ela era estrangeira. Ela não tinha um marido que a sustentasse. Ela não tinha filhos que a sustentassem. Ela não tinha pais que a sustentassem. Ela estava pobre e falida. No entanto, ela tinha integridade, honestidade e uma franqueza e sinceridade notáveis a respeito de suas necessidades. Ela se aproximou dos servos e disse: Eu lhes imploro, deixe-me juntar e recolher entre os feixes após os ceifeiros. Ela pediu permissão para ficar com os restos. Deus instruiu aqueles que eram bem-aventurados de Israel. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 9 e 10. Ruth era tanto pobre quanto estrangeira. Ela não tentava esconder isso. Ela não tentava agir como alguém que não era. Ela era sincera sobre as suas necessidades. Algumas pessoas estão falindo nos dias de hoje ao tentar parecerem ricas. Nós até compramos anéis de diamantes falsos para fazer os outros pensarem que somos realmente prósperos. A dignidade é admirável, a elegância é desejável, porém, existe algo muito precioso em ser humilde o suficiente para ser vulnerável aos outros. Ruth teve esse tipo de humildade. Sei que existem exceções. Deixe-me ser muito franco com você. Eu percebo que às vezes nos deparamos com pedintes profissionais. Aqueles que querem receber algo e sempre acham que o mundo deve alguma coisa a eles. Confesso que é desgastante ver os mesmos rostos e as mesmas pessoas que permanecem com problemas semanas após semanas, por um período de anos. Eles não resolvem problemas para os outros, consequentemente, eles nunca podem ter dinheiro. Eles se recusam a procurar emprego, já que descobriram que pedir ajuda é mais fácil. Algumas pessoas muito preciosas, consequentemente, se recusam a dividir a dor que estão passando. Como resultado, ninguém de nós é capaz de alcançar e participar da recuperação delas. É por isso que, por muitos anos, eu venho tentando conseguir pastores para estabelecer um time semente de fé em suas igrejas locais. Suponhamos que entre os membros da igreja haja um encanador, um agente imobiliário, um mecânico, um pedreiro e um advogado. Quando o carro de uma dessas viúvas da igreja local quebrar, ela pode ligar para o time semente da fé da sua igreja local. O mecânico do time semente de fé irá com alegria consertar o automóvel dela, uma semente, apenas para abençoá-la. Quando o telhado dela tiver vazamento, ela pode ligar para o time semente da fé da igreja. O pedreiro, membro do time semente de fé, pode ir consertar o telhado dela em seu tempo livre como um presente para ela, uma semente para o Senhor. Duas coisas são necessárias aqui. Primeiro, você precisa ser honesta sobre suas necessidades para aqueles que são suas autoridades. Segundo, olhe para aqueles que estão com problemas frustrados e derrubados pelas perdas. Alguém com problemas é sempre uma porta de saída para seus problemas. Sua vulnerabilidade sempre a ligará a um campeão. A escassez é sempre a sua ligação a um provedor. Encare isso, confesse isso, viva um milagre. Uma das atitudes tristes e infelizes que o ensinamento sobre prosperidade gerou é essa obsessão por ser primeira classe, excelente e elitista. Conheci alguns ministros do evangelho que ficaram enfurecidos quando receberam uma passagem aérea da classe econômica declarando: eu só vou na cabine de primeira classe, eu sou filho do rei. Entretanto, eles se sentam preparando o sermão sobre Jesus, que nasceu numa manjedoura e foi para a cruz, para que tivéssemos vida eterna. Eu acredito na excelência, eu acredito em fazer coisas com a mais alta qualidade,
Mas uma atitude de humildade é realmente o nível mais alto que Deus quer que conheçamos e experimentemos. Isso a torna inesquecível. Nesse capítulo, a gente fala especificamente sobre humildade. E eu fui pesquisar o significado real de humildade aqui no Google, e ele fala assim: refere-se à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas, nem se mostrar superior a elas. A gente saber e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações, nos torna humildes. E falando sobre humildade, falando sobre humildade em reconhecer aquilo que nos falta, no que nós somos falhos, né? E naquilo que a gente necessita, nós temos aqui no nosso grupo umas às outras, né? Então, como a gente pede oração, como a gente pede ajuda, como a gente pede uma a outra, e temos sido tão abençoadas e temos recebido muitas bênçãos, umas pelas orações das outras. E isso é porque nós somos humildes em reconhecer que sozinhas a gente não consegue, né? Então, nosso grupo aqui é uma forma, né, da gente demonstrar nossa humildade em reconhecer que a gente sozinho não consegue, que muitas vezes a gente não tem força sequer para orar, mas nós temos pessoas que nos dão essa cobertura espiritual, que oram por nós. Por isso que a gente precisa sempre ter humildade em reconhecer as nossas falhas, as nossas dificuldades, pedir ajuda, né? Pedir ajuda umas para as outras e nos mantermos firmes nessa caminhada. Eu acho que nós somos um grande exemplo de humildade nesse ponto, por estarmos sempre uma precisando da outra, reconhecemos isso e mais do que isso, reconhecemos os milagres que Deus tem feito no nosso grupo, né? Então vamos permanecer assim, reconhecendo que precisamos uma das outras, reconhecendo que precisamos ter humildade para assumir mesmo as nossas fraquezas e dificuldades e nos fortalecermos uma nas outras, tá bom? Um beijo!